Uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Evangelho na FEMEL. Toda quinta-feira a gente está aqui reunido, orando e falando em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, para a gente começar as orações da noite, um trecho do livro Pão Nosso, com o título Crê e Segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Jesus. Está citado em João, capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas, ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas, seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração, até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Então, vamos dar início à nossa oração da noite. Eu peço que todos fechem os olhos para poder entrar na sintonia da espiritualidade superior que nos cerca neste momento, procurando primeiramente agradecer a cada um deles todo o carinho, todo o cuidado conosco, todo o apoio que tem nos dado, os auxílios nas nossas horas difíceis que temos enfrentado, nesses momentos da pandemia, no trabalho, em casa, com a nossa família. Que o Senhor Jesus possa transformar verdadeiramente a nossa vida com a nossa permissão, com a nossa aceitação. Que nós possamos ter as nossas atitudes guiadas, iluminadas e amparadas por Jesus Cristo. Que nesta noite todas as pessoas envolvidas aqui nesse evangelho recebam as bênçãos do Cristo. Que todas as águas em suas casas sejam fluidificadas para que a saúde de todos sejam restauradas. Que esta noite, todas as pessoas que estiverem lendo, fazendo a prece e explicando, recaiam sobre elas uma chuva de bênçãos. Que assim seja. Essa noite, nós teremos a leitura do capítulo 1, sobre Cristo, segunda revelação. E quem fará a leitura para nós é a nossa irmã Verinha. Boa noite. Vou ler o Evangelho, como a Mary falou, capítulo 1, não vim destruir a lei, Cristo.
Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devia manter o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sem outra autoridade que sua palavra, veio cumprir os profetas que tinham anunciado sua vida. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade. Pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso, para isso, dar à ciência tempo de progredir. Obrigada, Verinha. Agora eu convido a nossa irmã Maria para fazer as explicações da nossa noite. Obrigada, Verinha. Obrigada, Marilyn. Boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do primeiro capítulo, né, em que Kardec nos traz as 3 revelações, e que anteriormente nós já falamos, né, de Moisés, que é a primeira revelação, que foi Moisés foi o legislador das leis mosaicas, leis essas que foram, né, divididas em 2 partes, a lei humana e a lei de Deus. A segunda revelação de Deus aos homens, então, ela se fez através da mensagem do Evangelho de Jesus, e cuja essência é o amor. Então, começa com o Cristo a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, e que recebe do Mestre, através de sua exemplificação divina, o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E combatendo
pacificamente todas as violências do judaísmo. Jesus, ele renova a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância, do perdão. O povo judeu viveu muito tempo ali sob as leis mosaicas, né? Como nós já vimos. E aí, então, chega Jesus. Jesus vem, mas não, né, como nos ensina o Evangelho, ele não veio destruir as leis apresentadas por Moisés. Ele veio cumpri-las, até porque nós sabemos que as leis de Deus, elas são imutáveis. Ele, na verdade, ele deu a essas leis o verdadeiro sentido e fez as adaptações ali ao entendimento da época. Ele resumiu essas leis em apenas 2 mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo. Olha só que sabedoria. Então, e quanto às leis humanas? Ele as modificou, sim. Tanto é que Moisés ensinou olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus, ao contrário, ele veio nos ensinar: ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então é bem visível a grande diferença nos ensinamentos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec questiona os espíritos fazendo a seguinte pergunta: que se deve entender por lei natural? E aí vem a resposta dos espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dele se afasta. Então, essa resposta nos leva à reflexão e ao entendimento de que todo o universo ele está submetido à lei natural, né, ou lei divina, como quiser, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Desde ali o simples despertar matutino ali dos seres vivos ao nascimento de uma estrela no cosmos. Então, portanto, é dessa forma que devemos compreender que tudo será cumprido segundo essa lei. Deus, ele criou e continua criando a humanidade para ser feliz. E dessa maneira, entendemos ser necessário meditar sobre as suas leis, desenvolver em nós essas leis. Pois como nos ensinam os espíritos que ditaram a codificação espírita, as leis de Deus, elas estão inscritas na nossa consciência. Elas ali foram colocadas por Deus como sementes que cabe a cada um de nós cultivar, para que elas se desenvolvam. Então, quando aprendermos e melhor conhecermos as leis de Deus, e vivendo conforme elas, não mais precisaremos de leis humanas. E teremos encontrado a felicidade que temos buscado durante inúmeras existências. Então, o que devemos entender quando Jesus disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento? É que Cristo, né, devemos entender, é que Cristo veio depois de Moisés para dar cumprimento ao amor e à justiça divina. Porque Deus, ele não abandona os seus filhos, jamais. Tanto é que ele enviou Jesus para auxiliar a humanidade no desenvolvimento moral e espiritual.
E Moisés, a primeira revelação, para conter o povo, né, naquela época, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé, preparando o terreno, vamos dizer assim, para o plantio de Jesus. Ele preparou o caminho para a aceitação dos ensinamentos de Cristo. A diferença entre as doutrinas, ela é grande, né? A gente percebe ali que é muito grande a diferença entre a doutrina de Moisés e a de Jesus. A de Moisés, ela é absoluta. Ela não admite a discussão e ela se impõe ali ao povo pela força. E a de Jesus, ela é essencialmente conselheira. Ela é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Nós acreditamos, nós somos persuadidos. Então, Jesus, a segunda revelação, ele veio trazer a lei de amor, caridade e perdão. Cristo nos traz a sua sabedoria intensa quando diz que veio cumprir a lei e os profetas, fazendo, na verdade, todo um desenvolvimento e um novo direcionamento, endereçando a humanidade ao amor fraternal. Essa humanidade que estava assustada pelos desmandos de uma política autoritária e violenta lá da época. Então, era chegada a hora de revelar Deus como um Pai amoroso, misericordioso, e que amar verdadeiramente a Deus não consistia mais em temê-lo. A fase do temor já havia passado. Era preciso amar a Deus. E o Cristo, tomando da lei antiga, o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, né, que era puramente disciplinar da concepção humana, ele nos traz a revelação da vida futura. Ele acrescenta a vida futura. Essa vida futura que Moisés não falava. Assim como das penas e das recompensas que aguardam o homem após a morte, depois que desencarnamos. Isso Moisés não revelara. Isso quem trouxe foi Jesus. E ele veio para deixar a lição bendita da imortalidade da alma, para nos ensinar que a morte não existe e que todos somos parte de uma grande família com compromissos comuns. Então, nesse capítulo, nós podemos compreender que chegar a hora de se iniciar na Terra a era do Espírito. Essa era onde os valores espirituais sejam discutidos, analisados, aprendidos e vivenciados, principalmente vivenciados. Quando Jesus veio à Terra, ele não tinha o objetivo de acabar com as religiões já estabelecidas. Ele veio esclarecer alguns pontos que foram sendo deturpados ao longo dos anos. E para isso, exemplificou em sua vida diária todo o poder e bondade que um ser iluminado já possa ter conquistado. E mais que isso, ele nos ensinou que também temos a capacidade de vivenciarmos essa luz, que somos igualmente filhos de Deus, e que ele é apenas um dos nossos irmãos mais velhos. Então, como vemos no Evangelho, toda a doutrina do Cristo, ela se funda no caráter que ele atribui à divindade. Um Deus soberanamente justo, bom, misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. E dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas, e a vosso próximo como a vós mesmos.
Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Então, sobre essa crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Olha que lindo, né? Então, Jesus, trazendo a revelação dos verdadeiros atributos da divindade e de par com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente, sob outro aspecto, e tinha por isso mesmo de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente. Jesus deixou um código de respeito a Deus e às criaturas de uma forma geral. Suas palavras ressoam com força e vigor na alma de muitos. Mas ainda assim, vários dos seus ensinamentos, esses ensinamentos profundos, permanecem ainda quase inatingíveis pela memória das pessoas. Talvez porque não parem, né, para analisá-los. Ao estudarmos a assertiva de que os mansos herdarão a terra, isso pareceria uma coisa inadmissível, já que vemos a violência, essa violência se multiplicar e os violentos parecerem vitoriosos. E só que isso não é a expressão da verdade. E pensemos, por exemplo, em um Francisco de Assis, imortal em sua mansuetude, na sua pureza e na sua bondade. Bem como ele é reconhecido também em todo o nosso planeta. Ou seja, e podemos também aí colocar até Chico Xavier como exemplo. E ao lembrarmos de figuras extraordinárias no campo do bem, que tiveram como únicas posses um coração gentil e um cérebro voltado para a construção do amor na Terra, observamos que as palavras de Jesus, elas continuam atuais. Quando Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, o que fica para nós é que seus convites estão mais atuais do que nunca. Diante de tanta violência, tanto orgulho, temos que pensar no gentil chamado que ele nos fez, pedindo que amemos uns aos outros como eu vos amei. A grandeza da missão de Jesus é demonstrada nos seus ensinos, na sua vivência de plenitude do amor e da sabedoria. Dando aos mandamentos recebidos por Moisés a amplitude de entendimento não só da justiça, a característica da primeira revelação, como também do amor, característica da segunda. Amor esse que só poderia vir de um espírito de ordem elevada, com virtudes bem acima da humanidade terrestre, e que produziu resultados que perduram até hoje. A sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões, né, que são confiadas aos mensageiros diretos da divindade, do cumprimento de seus desígnios. Ele nos trouxe o ensinamento que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, que o caminho que conduz até a pátria espiritual é a do amor, da caridade, do perdão, e ainda nos alertou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai a meu Pai se não for por mim. Com a lei mosaica, bastava o homem não fazer. Vocês se lembram? Não matar, não roubar. Mas com a chegada de Jesus, trazendo a lei de amor, o não fazer já não bastava mais. Jesus traz o convite para agir, para sair da omissão. Ele quer a transformação das atitudes humanas, a nossa transformação. Ele deixou claro seu grande amor por todos nós. E quando ele afirma ser o nosso pastor divino, e que como tal não permitirá que nenhuma das suas ovelhas se desgarre do seu rebanho. E finalizando, os ensinos de Jesus são para todos os homens, para todos os tempos, sendo seu entendimento ampliado com o desenvolvimento intelectual e moral dos homens. Jesus vem ensinar a lei do amor e o caminho a ser trilhado no desenvolvimento desse amor no coração e na inteligência de todos os homens. Assim como na Terra não pode dispensar o concurso dos raios solares, a humanidade tem em Jesus o divino sol espiritual a nortear os nossos destinos. Obrigada, meus irmãos, pela atenção e fiquem na paz de Jesus. Obrigada, Maria, pela linda palestra. E eu convido agora, para encerrar nossa noite, a nossa irmã Alessandra, dessa maravilhosa família, para completar a nossa apresentação da noite. Vai ler. Então vamos, aproveitando essa energia que envolve todo este grupo, unir os nossos pensamentos e sintonizar com esse amor maravilhoso de Cristo, que expande por todo o nosso planeta, por toda a humanidade. Um amor puro e verdadeiro, que devemos nos espelhar para agir no nosso dia a dia, sendo mais pacientes, tolerantes, benevolentes com o próximo. Que nós consigamos, Senhor, não só deixar de fazer o mal, mas principalmente agir no bem, sermos servos de Cristo. E que possamos, Pai amado, superar os nossos medos, as nossas dores, do corpo e da alma, e consigamos, através dos ensinamentos de hoje, ser um pouquinho melhor e evoluir na nossa jornada. Esteja sempre conosco, Pai amado, nos guiando, nos abençoando, e finalizamos, Senhor, com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pode falar. Mais alto. Santificado, o nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vontade na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dai hoje, perdoai nossas ofensas, e como nós não perdoamos, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mateus, que a gente não tem nem palavras para agradecer.
toma uma emoção no nosso coração ao ver uma criança. É uma luz que se abre em cima de nós. Obrigada, família linda. Obrigada, família Femel. Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira.